Fala pessoal, tranquilo com vocês? Então, eu sou o Caio da Pythonando e nessa aula aqui eu estou aqui para trazer um guia rápido, um guia bem básico sobre processamento de imagens com a biblioteca OpenCV com a linguagem Python. Então, esse aqui é um guia introdutório. Se você pensa em trabalhar com processamento de imagens, você precisa saber esses conhecimentos básicos. Se você não sabe essa base, você não consegue fazer nenhum outro processamento mais avançado com essas imagens. Então, se você já tem esse conhecimento básico, esse vídeo não é para você. Mas se você não tem o conhecimento básico, não sabe redimensionar, não sabe alterar os canais de cores, não sabe calcular um histograma, não sabe, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, não sabe aplicar um filtro na imagem, esse vídeo aqui é para você, são os conhecimentos básicos. Se você esperar algo mais avançado, esse vídeo aqui não vai ter como reconhecimento facial, identificação de faces, identificação de objetos, esse vídeo aqui não tem. Esse vídeo é a base do processamento de imagens e da biblioteca OpenCV, beleza? Então vamos começar, pessoal. Aqui eu estou no meu Google Colab, eu já separei duas imagens. Cliquei aqui na pastinha e arrastei essas duas imagens aqui para mim, a imagem.jpg e a paisagem.jpg. Então eu recomendo que vocês façam isso na casa de vocês, podem escolher qualquer, digita lá no Google imagens, pega duas imagens só para vocês treinarem, não tem problema nenhum, não precisa ser nenhuma imagem em específico para vocês acompanharem essa aula. Então pode escolher a imagem de vocês, pode pegar a minha imagem que eu deixei aqui, que eu vou estar disponibilizando todo esse código, as imagens lá no canal do Telegram. Então fica da escolha de vocês, escolher qual imagens vocês vão querer trabalhar. Então aqui, como eu já estou no meu Google Colab, eu não preciso fazer a instalação do OpenCV nem nada do tipo, porque o Google Colab já traz isso para mim, mas se você está utilizando o PyCharm ou qualquer outra ideia, você tem que fazer a instalação, mas isso é nada muito complicado, tranquilo. Caio, eu já tentei utilizar o OpenCV no Google Colab, mas quando eu vou printar a imagem eu não consigo, ele me retorna um erro. Quando eu tento utilizar no PyCharm, o mesmo código funciona no PyCharm e não funciona no Google Colab. Calma, isso tem um porquê. Quando você está tentando printar a imagem com o OpenCV, o cv.armread, o que acontece? O ArmShow, CV2 ArmShow, o que ele está tentando fazer? Ele está criando uma nova janela no seu sistema operacional. Mas aqui a gente não está fazendo isso no Google Colab, não tem como a gente criar essa nova janela no sistema operacional, porque esse código está rodando no servidor e não no meu computador. Consegue entender? Então o que ele cria? Agora, quando eu vou printar a imagem, ele tem que criar um novo notebook aqui para mim. Ele tem que printar no navegador. Para isso, o Google Colab tem um método específico para isso. Então eu tenho que importar from google.colab.paths import cv2 underline imshow aqui ó, underline. Se a gente estivesse trabalhando com o cv2 seria cv2.imshow. Então tem essa diferença. Então se você não está acompanhando essa aula aqui no Google Colab, sim no PyCharm, qualquer outra ideia, você pode utilizar cv2.imshow, ok, pessoal? Essa vai ser o método responsável por me mostrar a determinada imagem. Então já deixei aqui tudo pronto para ser bem rápido. Isso daqui a ideia dessa aula é ser bem rápida mesmo, sem ficar muita enrolação para vocês verem essa aula. Ah, fiquei com uma dúvida, você volta ali no começo do vídeo. Não é para ficar extremamente didático, não vou ficar batendo ponto a ponto daquilo ali, porque eu já tenho diversos outros vídeos mais avançados aqui no canal sobre processamento de imagens. Então isso daqui é a base. Se você não entendeu algum conceito, é só voltar no vídeo, vai ficar aqui gravado, ok, pessoal? Não vamos ficar enrolando muito nessa parte, ok? Já que a gente aqui está no canal do YouTube, não tem problema nenhum, mas não vamos tentar alongar muito, porque eu sei que muitas pessoas não têm tempo de ver um vídeo de mais de uma hora, mais de 40 minutos, ok? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, o método para eu ler uma imagem. A gente tem que entender que toda imagem é uma matriz, e na verdade nem sempre é uma matriz. Eu posso falar que é uma matriz tridimensional. Por quê? Se for uma imagem preto e branco, pode ser uma matriz, já que eu tenho apenas um canal de cor. Mas vocês concordam comigo que uma imagem é composta por três canais de cores? Red, blue e green, ou seja, vermelho, azul e verde? Então, em cada posição da minha matriz, eu vou ter mais três elementos. E esses três elementos representam o azul, o vermelho e o verde. Então, eu vou ler minha imagem utilizando o comando cv2.imread e aqui dentro dos parênteses eu passo o caminho da minha imagem. Já que eu estou aqui no diretório raiz, eu passo apenas o nome da minha imagem, imagem.jpg. Se você está utilizando o PyCharm e está em outra pasta, sua imagem, só colocar o caminho da pasta sem problemas nenhum. E armazeno isso daqui dentro de uma variável. Então vamos executar os dois códigos. Shift Enter, Shift Enter.
Aqui ele não me retorna erro nenhum, significa que funcionou. Vamos dar mais um Shift Enter e ele me retorna agora a minha imagem. Tá, mas agora eu não quero ver a imagem, eu quero visualizar como que está disposta essa estrutura de dados, o que realmente tem dentro de imagem. Então vamos dar um imagem aqui. E aqui a gente consegue visualizar todos esses valores. Ou seja, eu tenho uma matriz, ou seja, eu tenho linhas, colunas, e em cada posição da linha e da coluna, ou seja, aqui eu tenho minha linha, minha coluna, ok? Concordam? E em cada posição dessa linha e dessa coluna, eu tenho aquele pixel. E aquele pixel é composto por 3 valores. Ou seja, valores que vão de 0 a 255, para vermelho, verde e azul. Então, esse é o meu primeiro pixel de todos, esse pixel aqui em cima, aqui, ó, o primeiro pixel da imagem do canto superior esquerdo, ele é composto por... Aqui, normalmente eu falo que a imagem é composta por RGB, ou seja, vermelho, vermelho, verde e azul. Mas, na verdade, o OpenCV ele trabalha com BGR, azul, verde e vermelho. Então, aqui é 168 para azul, 196 para verde e 166 para o vermelho. Aí aqui eu tenho meu segundo pixel, terceiro pixel, sempre lembrando altura, largura e canais de cores. Se eu tivesse uma imagem em preto e branco, eu poderia tampar esses números aqui, ó, esses 2 números. Eu poderia ter apenas um número em cada pixel, mas aqui não. Como eu tenho 3 canais de cores, cada pixel é representado por 3 números. Então eu posso apagar aqui, visualizei minha imagem. Vamos começar a entender um pouquinho agora. Deixa eu começar aqui antes de explicar um pouquinho desses códigos. Aqui eu consigo, o OpenCV ele retorna para mim a altura, a largura e a quantidade de canais de cores. Por exemplo, se eu der imagem.shape na posição 0, shape na posição 0, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a quantidade de linhas que tem minha matriz. E o que isso significa numa imagem? A quantidade de linhas representa a altura da minha imagem. Então, se eu der um Shift Enter, representa que eu tenho uma altura de 443 pixels. Agora, se eu der imagem.shape na posição 1, desculpa pelo barulho do celular aqui, que meu celular acabou tocando, pessoal. Deixa eu abaixar aqui, prontinho. Então vamos lá. Imagem.shape na posição 1, ele vai me retornar a quantidade de colunas. Quantidade de colunas numa imagem eu posso interpretar como a largura dela, perfeito? E imagem.shape na posição 2, eu tenho a quantidade de canais de cores, que aqui no caso ele me retornou 3, que representa o R, o G e o B, que no caso do OpenCV, BGR, perfeito? Então aqui eu posso alterar o valor de algum pixel da minha imagem. Poderia falar aqui imagem, e vai de 10 a 30 aqui, é igual, aí eu passo uma tupla, aqui vou passar 255,255 aqui, nem estou pensando muito, eu vou mostrar para vocês que eu posso alterar, mudar os valores desses pixels da imagem. Agora, se eu rodo essa imagem novamente, vocês vão ver que ficou um traço branco nessa minha imagem, porque eu falei, todos esses pixels aqui, troca eles pelos valores de 255, 255 e 255, que representa a cor branca, a junção desses 3 valores. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui ao normal. Então aqui agora eu posso falar assim, deixa eu fechar. Eu fiz um for que vai percorrer todas as minhas linhas, um for que vai percorrer todas as minhas colunas, e aqui eu tenho um if perguntando se a minha imagem naquela linha, naquela coluna e naquela camada de cor em específica, que aqui no caso eu escolhi o vermelho, lembrando que é BGR, o último é o R de red, que é vermelho, se ele for maior do que 230, ou seja, lembra que quando eu printei a imagem para vocês, deixa eu printar aqui mais uma vez, deixa eu abrir um novo notebook, abri 2 aqui sem querer, vamos printar a imagem. Lembra que cada pixel, imagem, faltou o E. Lembra que cada pixel é composto por 3 valores? Então, naquela linha, ou seja, na posição I e na posição H, na primeira vez eu vou estar representando esse pixel. Posição I, posição H. E agora eu tenho que escolher qual canal de cor. B, G e o R. Se este canal de cor aqui for maior do que 230... Ou seja, aqui é maior que 230, 166? Não, mas se ele fosse maior do que 230, eu transformo todos esses pixels aqui em 000, ou seja, em preto.
Vamos ver aqui, por exemplo, esses pixels aqui, ó. Esse pixel aqui, 244, é a quantidade de vermelho que eu tenho nessa minha imagem. É maior do que a 230, que foi esse valor que eu defini aqui? É, então pega todos esses valores e transforma ele em preto. Então esse valor vai virar 0, esse vai virar 0 e esse vai virar 0, que representa a cor preta. Esse aqui também, e assim por diante. Vamos apagar esse notebook aqui para ficar um pouco mais organizado. Vamos reexecutar os nossos códigos e vamos executar esse código aqui agora. Se eu der um cv2 underline I'm show, você consegue ver que é uma quantidade de pixels da minha imagem agora ficou preta. Todos aqueles pixels que representavam o red, que é o vermelho, que era maior do que 230, ficaram pretos, completamente pretos. Então, vamos trocar aqui, vamos ler a imagem de novo. Roda aqui de novo. Vamos trocar aqui para 250. Teoricamente, a quantidade de pixels que estão aqui vão diminuir. Por exemplo, se o pixel era 240, ele tinha virado preto. Mas agora que eu coloquei que maior que 250, ele não necessariamente vai virar preto. Então vamos rodar esse código e rodar a nossa imagem novamente. Agora a quantidade de pixels aqui preto que eu tenho é muito menor. Isso porque eu estou utilizando a camada de cor vermelha. Vamos mudar aqui para a camada de cor azul para ver como vai ficar. Vamos ler a imagem de novo para resetar. Agora, então, eu só vou transformar em preto quando o pixel azul for maior do que 250. Então, vamos soldar aqui novamente e printar na nossa imagem. E agora a gente pode ver que já teve um comportamento completamente diferente. Quando eu estava trabalhando com o vermelho, a área que se transformou em preto foi mais ou menos essa daqui, ó. Essa mais para o canto superior, mais para a direita. Essa área que eu estou circulando aqui com o mouse. Agora, quando eu falei do azul, essa área inferior esquerda que começou a se transformar em preto. Ok? Poderia fazer com o green também, que é a posição 1. Então vamos rodar aqui e ver como vai ficar com a posição 1. Vamos esperar executar. E aqui com o verde, ó, tivemos uma quantidade bem menor, que foi mais aqui no meio. Então o azul mais para a esquerda, o preto mais para a direita e o verde, o azul mais para a esquerda, o vermelho mais para a direita e o verde aqui no meio, ok, pessoal? Agora você vai me perguntar, cara, e se eu precisar redimensionar uma imagem? É muito simples, teoricamente. Vamos conversar aqui um pouquinho. Então eu pego a função cv2.resize, eu passo a imagem que eu quero, passei a imagem, ou seja, a imagem que eu já li aqui, vamos ler ela de novo, para tirar esses valores pretos aqui. E eu passo em formato de tupla a altura e a largura que eu quero que seja. Teoricamente, se eu faço isso, agora quando eu for printar a imagem, vocês vão ver que não vai ser um problema, mas vai ser uma peculiaridade. Eu não mantive a proporção da imagem. Ou seja, se a imagem era um quadrado, eu posso transformar ela em um retângulo. Então, ela pode perder proporção. Então, como eu posso executar o código aqui agora, vocês vão ver que ela ficou muito mais esticada. Vamos mudar aqui para 400. Ela vai ficar ainda mais esticada. E normalmente, muitas vezes, a gente não quer isso. Não quer essa imagem tão esticada. A gente quer manter a proporção. Então, por isso que a gente faz assim, ó. A gente captura a largura e a altura da imagem, como eu já mostrei para vocês, utilizando o image.shape na posição 1 e na posição 0. Então, eu tenho tanto a largura e tanto a altura da minha imagem. E agora eu tenho também, eu vou descomentar esses códigos e vou explicar para vocês o que eles estão fazendo. Se eu quero manter a minha proporção, aqui eu não posso passar qualquer valor. Ou seja, eu tenho que passar a minha altura nova e a minha largura nova. Então, a proporção, o que eu fiz? Eu peguei, criei uma variável chamada proporção e dividi a altura da minha imagem pela minha largura. E eu briguei com que esse valor aqui fosse um float. Depois eu defini qual que eu quero que seja a minha largura. Ou seja, eu quero que minha largura seja 320. Então, a minha altura não sou eu quem vou decidir. Quem vai decidir vai ser o cálculo matemático responsável por manter a proporção, que é multiplicar a largura que eu escolhi vezes a proporção. Quando eu faço isso, ou seja, a proporção é a altura dividido pela minha largura. Quando eu multiplico essa largura nova que eu escolhi pela divisão entre a altura e a largura, que é a minha proporção, eu mantenho a minha proporção. Então, vamos ler a imagem aqui de novo, eu não lembro se eu li. Vamos rodar esse nosso código e dar um cv2.imagem.
Opa, aqui deu algum erro. Deixa eu vir aqui. Deixa eu rodar aqui. Rodar aqui. Rodar aqui. Ah, tá aqui. É largura nova. Largura. Deixa eu tirar o caps lock. Largura nova e altura nova. Altura nova. Vamos ler a imagem. Rodar e rodar novamente. E agora sim a gente redimensionou a imagem, ou seja, a imagem era desse tamanho. Agora a gente redimensionou a imagem para este tamanho, sem que eu perdesse a proporção da imagem, ok, pessoal? Então vamos ler aqui a imagem novamente, para manter aqui, voltar com o tamanho original. Agora, Caio, se eu quiser inverter a imagem, quando você tira aquela sua selfie, ela inverte a imagem, ou quando você quer inverter a imagem, como que isso funciona? Basicamente, eu vou rodar um código aqui e já explico para vocês como ele funciona. Se eu der um Shift Enter aqui, ele inverteu a imagem. Basicamente, o vermelho está para o lado direito, o vermelho passou a ser do lado esquerdo. Mas por que isso funciona na linguagem Python? Então, deixa eu abrir um novo código aqui. Eu vou criar uma variável chamada lista. Ela vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, vamos lá. Agora eu vou printar a variável lista, 2 pontos, 2. Se eu dou um Shift Enter, ele vai me printar 1, 3, 5, 7. O que esses dois pontos significa? Significa que eu estou falando assim, me printa a lista inteira até o final de 2 em 2, do começo até o final. Ou seja, printei o 1, pulei o 2, printei o 3, pulei o 4, printei o 5, pulei o 6, printei o 7, pulei o 8, não tem mais nada, acabou. Poderia falar pula do começo até o final, de 1 em 1? Poderia também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia falar assim, ah tá, de uma posição até a outra? Poderia também, ou seja, da posição 1 até a posição 4, sendo que a posição 4 não entra. Mas se eu faço agora assim, ó, eu falo, vai, me pega a lista inteira, os dois pontos, só que agora eu quero que vai do menos 1. Lembra quando a gente faz o for, a gente tem a função range, o range de um valor até o outro, menos 1 significa que ele vai ao contrário, ou seja, ele vai de trás para frente. Então, se eu dou um Shift Enter, ele vai me printar a lista inteira até do final para o começo, ou seja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Isso funcionaria tanto para uma matriz também. Ou seja, me printa a matriz inteira da direita para a esquerda. Perfeito, pessoal? E depois eu mostro essa imagem aqui. Um conceito bem básico também. Aqui na linguagem Python é bem simples. Outra coisa, eu posso separar os canais de cores de uma imagem. Por que eu precisaria disso? A gente já conversa mais para frente, mas basicamente essa imagem vai ficar em preto e branco. Então, a minha imagem eu não tenho 3 canais de cores, B, G, R. Então, aqui eu separei o B, o G e o R e utilizei a função do OpenCV, a função split. Essa função ela vai separar os canais de cores, ou seja, todo aquele valor do blue ele vai vir para o B, tudo que era valor do green vai vir para o G, e tudo que era do vermelho vai vir para o R. E por que isso acontece? Quando eu tenho os 3 valores, cada valor representa uma cor. Agora, quando eu separo, eu vou ter uma imagem em preto e branco. Ou seja, aquela matriz tridimensional vai se tornar uma matriz bidimensional. Vai ter 2 dimensões. Porque eu não vou ter mais 3 canais de cores, eu vou ter apenas um. Vou ter apenas um valor. Então, se eu der um Shift Enter, ele vai me printar uma imagem em preto e branco, ou seja, essa imagem aqui, mas eu estou printando com os valores de blue, poderia printar tanto com os valores de green, quanto com os valores de vermelho. Vocês conseguem ver que tem uma diferença bem grande, ou seja, aqui estava estourado quando eu printei o valor de blue, estava bem claro mesmo. Aqui já ficou bem escuro, aqui no meio ficou bem claro quando eu printei o valor de verde. Agora vamos printar o valor de R, que seria o vermelho. Então aqui, ó, nessa parte de cima aqui, nessa parte de baixo, ficou branco, aqui no meio aqui ficou bem preto, aqui ficou cinza. Então tem diferença assim para cada canal de cor que eu printo, ok, pessoal? Agora, vamos falar um pouquinho sobre blur, aplicar alguns filtros de blur. Deixa eu vir aqui no Canvas. Deixa eu primeiro mostrar o que vai acontecer e aqui eu posso apagar essa linha aqui que eu estou no Google Colab. Vamos rodar aqui.
E o que aconteceu basicamente? Eu tenho essa imagem, só que vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom, acho que aqui é o máximo que eu consigo dar, pessoal. Mas vocês estão vendo que essa primeira imagem é minha imagem original. Ou seja, esses códigos aqui foi primeiro para inserir esses pontos brancos na minha imagem. Tá vendo que esses pontos brancos na minha imagem é meio que um ruído, é algo que eu não quero nessa minha imagem? E eu quero tirar esses pontos brancos da minha imagem. Como que eu faço isso? Utilizando o blur que eu utilizei, que eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, essas duas outras imagens são imagens que eu apliquei blur de diferentes formas com o blur que eu já vou explicar para vocês. Só que, não, então eu consigo tirar qualquer ruído da imagem sem perder informação alguma. Não, quando a gente aplica um blur, a imagem fica meio que borrada. A gente conseguiu perder esses ruídos, que seriam esses pontos brancos, mas vocês conseguem ver que tanto a imagem do meio está um pouco borrada, e a imagem da direita, que não tem nenhum ponto branco, ela está muito borrada. Então a gente tem que compensar isso, pensar, não, eu vou borrar um pouco a imagem para tirar o ruído, mas eu não posso tirar muito o ruído, porque senão ela vai ficar muito borrada. Você sempre tem que levar em consideração quão borrada a sua imagem vai ficar. E como é que funciona? Basicamente, vamos vir aqui, eu vou criar uma matriz de 5x5. Aqui, se o desenho ficar muito ruim, pessoal, me perdoem aí. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, mesma coisa para cá. 1, 2, 3. Aqui ficou muito, pode ser uma matriz, ficou muito grande, né? Mas é bom que fica sobrando espaço. Vamos pegar essa matriz aqui de 3x3 e apagar o resto. A gente não vai precisar desse espaço sobrando, porque senão vai ficar muito tempo de eu explicando isso daqui, preenchendo todos os quadradinhos, sendo que não tem necessidade, que com a matriz 3x3 a gente consegue entender, ok? Então vamos deixar essa matriz de 3x3. Então vamos preencher aqui os valores. Vamos supor que é uma imagem preto e branco. Então deixa eu pegar o lápis aqui de novo. Aqui tem o valor de 0, aqui tem o valor de 126, aqui tem o valor de 200, aqui tem o valor de 300 não dá, né? Tem o valor de 230, tem o valor de 100, tem o valor de 180, 190, 210 e 220. Perfeito. Então, qual que é o ruído aqui da minha imagem? Está vendo que o único valor discrepante aqui seria esse zero, que é o que seria esse pontinho branco nessa minha imagem aqui à esquerda. Só que eu quero tirar ele. Como que eu faço isso? Eu vou calcular a média entre todos esses valores. Ou seja, eu vou pegar este valor, mais esse, 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 somar tudo isso e dividir pela quantidade de valores que foi somado. Ou seja, eu vou dividir aqui por 9. Então, o resultado deste valor, vamos supor que deu aqui 190. Vamos supor que deu 190. Então, esse valor que era 126, ele não vai ser mais 126. Ele vai ser 190. 190. O 200 também não vai ser mais 200, vai ser 190. 190. Aqui tá ficando bem ruim que eu tô fazendo com o mouse. Mas todos os valores vão virar 190, inclusive o zero. Então aquela informação muito discrepante que a gente tinha, que era o ruído, ela virou uma média entre todos os valores. Aí que tá, então eu sempre tenho que utilizar uma matriz 3x3? Não, eu poderia utilizar uma matriz maior. Então quanto maior a matriz que eu escolho, mais insignificante fica aquele ruído. Você concorda comigo? Porque se eu tenho um zero aqui, um zero entre 9 valores é uma coisa. Agora, um zero entre 25 valores é uma outra coisa diferente. Só que também, quando a gente escolhe uma matriz muito grande, a gente vai perdendo mais informações. A gente consegue tirar mais o ruído, só que mais a imagem fica borrada. Esse é um tipo de blur, que é o blur utilizando a média. Eu poderia utilizar a mediana também. Por exemplo, eu vejo qual que é o valor que mais se repete aqui dentro. Por exemplo, eu tenho 190 aqui, 190 aqui, 190 aqui. O 190 é o valor que mais se repete. Aqui vai coincidir com a média que eu tinha inventado, né? Mas vamos supor aqui que aqui é 230, aqui é 230, aqui é 230 e aqui é 230. Por mais que a média não seja 230, 230 foi o valor entre esses 9 pixels que mais apareceu. Então eu transformo todos os pixels em 230. É uma abordagem também de se trabalhar, ok, pessoal?
posso escolher média, mediana, tem diversos outros cálculos estatísticos que a gente pode calcular aqui, mas eu recomendo, não tem muita diferença entre um e o outro, testa com um, testa com o outro e vê qual se aplica melhor para o seu caso, não existe uma regra muito específica. Então aqui o que eu fiz? Eu falei que a imagem, eu criei uma variável suave, que vai ser minha nova imagem, cv2.median blur, eu passo a imagem original e qual que vai ser o tamanho da minha matriz que eu vou fazer esse cálculo. Ou seja, aqui eu não tinha utilizado uma 3x3, mas aqui lá na imagem eu utilizei uma 5x5 e aqui 21x21 está muito grande, vamos colocar aqui 11. E uma 11x11. Quando eu executo esse código, esse np.concatenate aqui é só para mostrar uma imagem um do lado da outra, tá? Não se preocupem com isso. Eu dou um Shift Enter aqui, ele vai me mostrar as 3 imagens e os 3 resultados. Vocês viram que quanto maior foi essa matriz que eu escolhi aqui, ou seja, essa matriz de 11, menos a gente consegue perceber os pontos brancos na imagem, só que mais borrada a imagem fica, ok, pessoal? Agora, vamos para o último tópico aqui, que eu acho que já está bom, a gente já se alongou um pouco demais, mas vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês como calcular o histograma. Mas, Caio, o que é um histograma? É basicamente a quantidade de vezes que cada intensidade para cada camada de cor apareceu na imagem. Ficou confuso? Por exemplo, eu estou trabalhando com a camada azul. Quantas vezes que o valor 255 apareceu na minha imagem? Ah, apareceu 30 vezes. Agora, quantas vezes que o valor 254 apareceu na minha imagem para o azul? Ah, apareceu tantas vezes. Isso eu faço até o valor zero. E eu também posso fazer para o vermelho. Quantas vezes o valor de 255 na camada vermelha apareceu? Ah, apareceu tantas vezes. Ah, quantas vezes o valor de 254 apareceu na camada vermelha? Ah, apareceu 20 vezes. Eu faço isso tanto para o azul, tanto para o vermelho, tanto para o verde, o que for mais conveniente para vocês. Então aqui, vamos mudar aqui para imagem, eu já mostro a paisagem para vocês. Eu posso rodar aqui, o que são esses parâmetros? Basicamente eu passo a minha imagem, o canal de cor que eu estou trabalhando, a minha máscara, o meu bin e a variação, ou seja, eu vou de que número até qual número. Agora a gente tem que printar esse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ou seja, se aqui eu escolhi o canal de cor 0, ele está trabalhando com o azul, ou seja, quantas vezes cada valor de azul apareceu. Então aqui no gráfico a gente consegue perceber aqui, ó, apareceu o valor 0 de azul, apareceu 0 vezes. O 10 também, o 30, aqui no 50 começa a aparecer. Então o valor 53 apareceu algumas vezes. Mas a gente consegue ver aqui que o valor 190 apareceu próximo a 40 vezes. O que mais apareceu aqui, ó, foi um valor maior do que 255. Apareceu mais de 60 vezes. E por aí vai. Isso é para a camada azul. Agora eu tenho para a camada verde, que eu tenho esse histograma aqui. Ficou bem parecido um outro, mas a gente já consegue ver umas diferenças, que aqui ele sobe muito e depois cai para o verde, o que não acontece, deixa eu verificar aqui, eu acho que é o que não acontece com o azul, ó. O azul ele cai até aqui, quando eu estou trabalhando com o verde ele cai bem mais, deixa eu rodar aqui novamente, ó. Com o verde, com o azul ele tinha caído até em cima do 30. Aqui, com o verde ele caiu até para baixo do 20, quase chegando no 10. Aqui a gente tem uma grande diferença. Vamos ver agora com a camada vermelha. Vamos rodar aqui e agora eu tenho também um gráfico, um histograma ficou bem parecido entre eles. As cores aqui estão bem dispersas entre si. Às vezes, se você pegar uma imagem só azul, vai dar uma diferença muito grande do histograma da camada azul para as outras camadas. Ok, pessoal? E aqui eu tenho o código onde eu não utilizei nenhum método específico do OpenCV, eu mesmo digitei na mão para fazer isso. Caio, eu não vou explicar esse código aqui inteiro, porque a gente já estourou o tempo que eu pretendia para essa aula aqui. Mas eu vou eu vou mandar esse link aqui, tá no meu GitHub para quem quiser dar uma olhada, e eu vou mandar esse código aqui lá no meu canal do Telegram também, ok, pessoal? Então, quem que tiver interesse em pegar esse código e as imagens, dá uma olhada lá no canal do Telegram. E esse código aqui, ele está mostrando todos um junto com o outro. Mas esse código aqui é referente a esse daqui, a essa imagem aqui? Não, é referente à imagem paisagem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem paisagem. Deixa eu pegar aqui. Onde está o nome?
Vou pegar aqui, eu troco para paisagem. Deixa eu tirar esse zoom, que eu dei sem querer. Deixa eu só mostrar a imagem paisagem para vocês. Paisagem.jpg. Eu acho que é JPG, se eu não me engano. Paisagem.jpg. Ué. Tá, vou mostrar pra vocês aqui, tá dando algum erro aqui, que a gente tá sem tempo pra eu ver isso aqui. Mas basicamente é essa imagem aqui. Então vocês estão percebendo que é uma imagem muito diferente dessa imagem aqui que a gente tinha trabalhado, ok, pessoal? Essa imagem aqui é uma imagem com todas as cores, não é uma imagem de uma paisagem, não é de nada específico, é uma imagem criada. Essa última imagem é de uma imagem, de uma paisagem mesmo, de uma foto tirada. E aqui nós temos o histograma dessa imagem, que a gente já consegue perceber que é muito diferente do histograma dessa imagem aqui. Por exemplo, dessa imagem aqui, os valores de perto para cima de 255 são muito altos. Nessa daqui não. Quando tende a ir mais para o 255, ele vai caindo o gráfico. Ou seja, o vermelho ele subiu, subiu, caiu, 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 caiu. Quando chegou no 255, ele subiu bastante. O verde também caiu, 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 mas o verde não subiu. O azul ele manteve aqui, ó, aqui no começo ele ficou bem baixo, subiu, manteve uma estabilidade e depois caiu bastante. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Se você gostou do vídeo, achou que esse vídeo aqui foi um conteúdo legal, te ajudou a aprender sobre processamento de imagens e OpenCV, deixa o like aí, se inscreve no canal se você já não é inscrito. E se você quer ter acesso a esse código e as imagens, entra lá no meu canal do Telegram. Então é isso, um abraço e muito obrigado.